As crises políticas que têm se abatido sobre determinadas regiões do mundo, e em especial aqui no Brasil, fez surgir algumas interpretações em que põem em risco a própria democracia, à medida em que desqualifica este regime de poder para justificar a razão, por exemplo, do que vem acontecendo no mundo hoje. O populismo, alguns ainda resquícios de autoritarismo e totalitarismo, o retorno a um pensamento conservador a partir da Europa que se começa a evidenciar, a construção de um pensamento também igualmente conservador ou até mais aqui no Brasil, depois de 30 anos de democracia. A pergunta é, a democracia está em risco? Estamos construindo o que vamos chamar de disrupção, chamemos assim? Nos aproximamos de mais uma eleição presidencial. E nesse instante perguntamos, a quem confiar este país? Quais são as propostas que vão nos colocar? E será que essas guardam alguma relação com os problemas reais e efetivos de uma associação, de uma sociedade de desenvolvimento tardio para ser educado como assinante? É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para abordarmos os vários aspectos dessa questão, nós temos aqui 3 dos nossos ilustres convidados e colaboradores para debater conosco. O professor Rui Martinho Rodrigues, doutor em História Política e que semanalmente nos ajuda aqui a refletir sobre esses assuntos. O nosso economista, administrador, ex-deputado federal, ex-ministro do Brasil, o doutor Adolfo Marinho, portanto, um homem que serviu a este país e esse Estado com muito denodo, faz questão de dizer isso. E o nosso doutor em Sociologia Política, o professor Clésio Arruda. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores. O sociólogo professor Clésio Arruda, o também professor, mas não economista, como eu anunciei, e sim engenheiro Adolfo Marinho, ex-deputado federal, ex-ministro da República Federativa do Brasil, e o historiador doutor Rui Martinho Rodrigues. Traduzindo para línguas de sinais, aqui fazendo parte deste contexto de comunicação inclusiva adotada pela Câmara Municipal de Fortaleza e pelos seus veículos, nós temos a participação do Ícaro, que vai se revezar com a Gilmária durante todo o programa. Senhores, agradecendo desde já pelas participações, eu gostaria de começar o programa sobre o tema central, objeto do nosso editorial de abertura, que foi um certo crescimento de uma desqualificação ou tentativa de desqualificação da democracia no mundo inteiro, e no Brasil com mais ênfase, para falarmos aqui do nosso quintal, e os riscos que isso representa. Se olharmos para o mundo, estamos observando muito claramente um retorno ao pensamento conservador hoje à frente. Está aí Berlusconi novamente aí se ensaiando retornar à Itália, só para dar um exemplo dos mais emblemáticos. No Brasil, nós temos aí a tentativa de uma construção do candidato Bolsonaro, com tudo que ele representa, que se antagoniza, digamos, com uma cultura vigente da sociedade brasileira. Se olharmos outros países, vamos encontrar exemplos não menos
simbólicos do que esses, por exemplo, com o retorno de um populismo, até certo ponto, muito agudizado. E aqui, no Brasil, nós temos uma sociedade conflagrada hoje. Nós e eles. Não entrando no mérito de quem criou este clima, mas o fato é que, doutor Adolfo, nós corremos o risco hoje, a democracia corre risco, a partir do momento em que algumas leituras imputam a este regime, no caso nosso brasileiro, todo esse desgoverno que estamos a vivenciar, toda essa onda crescente de corrupção, enfim. Arnaldo, prazer cumprimentá-lo, alegria de estar aqui no seu programa e ao lado de pessoas que eu admiro, respeito, o Clésio Arruda, o professor Martinho. Mas eu gostaria de dizer que a democracia nunca esteve tão bem. Democracia de uma pessoa que define o que vai ser feito, não considero democracia. Nós estamos vivendo um momento, como você disse muito bem, de disrupção. Nós não estamos em crise, nós estamos numa transição. Se você for olhar aqui para o nosso sociólogo, a transição familiar, mais difícil hoje é definir o que é família, tá? Mas há quem defina de uma maneira assim, dentro de uma palavra que quase não se usa, singela, dizer família é um grupo que se ama e mora junto. E não entremos mais em detalhes. Se você for olhar a transição etária, hoje eu posso dizer que o Arnaldo é um jovem, entendeu? Ainda com um grande futuro pela frente. Então, se você olhar a questão da estrutura etária, se você olhar a constituição da família, se você olhar a economia. A economia hoje, a nova economia, ela será desregulada. E na hora que você muda a economia, muda o modo de produção, você muda as relações de trabalho, você muda o estilo de vida, o consumo, as expectativas, muda tudo. E hoje prevalece alguma coisa que nós mesmos, que falamos mal dos conservadores, temos dificuldade de praticar, que é o respeito à diversidade. Então, isso tudo é um ambiente de disrupção de tudo do passado. Agora, no campo político formal, Coreia do Norte, Turquia, os Estados Unidos, o que acontece hoje na Inglaterra e, de um certo modo, no Brasil, há uma certa rigidez de sistema. Muito mais preocupado em manter o ajuste fiscal, as contas públicas, a responsabilidade pública e, principalmente, manter o poder dentro da era digital. A era digital é outro momento, é outra forma de fazer política. Mas a democracia na era digital vai ser cada vez melhor. Bom, agradecendo desde já quando você me chamou de jovem, eu acho que você quer dizer um jovem idoso, né? Porque aprendi com o professor Rui Martins Rodrigues, e a sociologia já definiu, você tem hoje o início, a juventude da velhice, é a que eu devo estar vivendo, por isso você me chamou. Você tem a velhice, que é aos 70, né? A juventude da velhice você começa aos 60. Então, mas eu estou aos hoje, 63. Hoje é a coisa mais simples, no age, você é sem idade, a idade está na sua cabeça. Tá certo. Bom, professor Clésio, daqui a pouco eu vou abordar com o professor Rui sobre o aspecto, quer dizer, na perspectiva histórica, em que ele é o nosso doutor aqui. Sob o ponto de vista sociológico, o professor Adolfo fez colocações que eu achei bastante contundentes. Ele mostra que esse processo de disrupção ele está acontecendo em vários setores e deu alguns exemplos muito claros, efetivamente. Qual a sua perspectiva? Eu coloquei o início para o assinante que ligou agora, eu perguntei se a democracia corre risco, na medida em que algumas leituras estão sendo propagadas como sendo a democracia a responsável pelo que está havendo de errado no Brasil e no mundo, se olharmos do ponto de vista político. Ok. Mais uma vez, obrigado por participar. E esse tema, assim, é fabuloso, né? Instigante, né? Com certeza essa mesa, nenhuma outra mesa conseguiria chegar a conclusões muito peremptórias, muito enfáticas, né? Vários ângulos a gente pode trazer para essa discussão,
o nosso colega aqui, Adolfo Marinho, já trouxe aqui um leque enorme, né? Se tivesse mais tempo, teria enlarguecido ainda mais. E não vai dar conta tempo para a gente dar conta disso tudo. Então, eu vou pegar aqui alguns termos que a gente já colocou na mesa. Risco, várias vezes foram questões colocadas. E o risco está posto, né? Ele está posto justamente em função dessa transição. Né? Quando a gente está passando por mudanças, e aí não são mudanças pontuais, é uma mudança estrutural que vai abarcando um conjunto de instituições, né, que dá o conjunto de uma era. Né? Nós tínhamos a própria instituição família que foi colocada, é uma instituição que remonta ao mundo antigo, passa pelo período medieval que se consolida, ele é fundamental em grande parte da modernidade, e agora a gente se depara diante de algo que não tem mais o conceito que nós tínhamos antes. Ora, se a gente vincula essa questão à economia, né, a gente tem aí a produção do trabalhador e do consumo, ele tem um vínculo muito forte com a família. Né? Então a gente entra nesse novo mundo e significa a produção de gente. Quer dizer, é um risco que se anuncia. Quer dizer, como é que nós vamos lidar com esse mundo mais idoso, né? Com esse mundo onde a perspectiva da força de trabalho jovem, ela se coloca numa quantidade insuficiente para repor a força de trabalho necessária, como a gente tinha como parâmetro. Quer dizer, todas as informações que nós tínhamos das instituições mais sólidas, elas vão se perdendo. Né? A gente se depara com as novidades, aí também foi colocada a questão do novo padrão tecnológico, que traz uma incerteza enorme para a competição econômica a partir dos parâmetros que se tinham anteriormente. Né? Você pensar a maturidade da modernidade, quando se fazia a projeção a partir do que você tinha de capital acumulado, isso dava uma certa garantia para um lucro futuro. Quer dizer, todas essas certezas elas estão no espaço. De repente aparecem novidades de setores econômicos que, com pouco investimento, muito mais inteligência do que capital, né, se transformam num grande potencial de mercado. Então, são questões que vão afetando desde a vida privada, passando pela família, passa pela questão econômica e, óbvio, que cairia na questão governamental, não teria como, né? Quer dizer, as incertezas governamentais, quer dizer, que governança seria a governança ideal? Mais governo, menos governo? Então, todas as questões aí estão postas, né? E muito no certo ensaio de tentativas, de acertos, que eu acho que não compromete a democracia, também concordo com o professor Adolfo, de que isso, pelo contrário, fortalece. Embora a insegurança ela traga uma necessidade de trazer elementos anteriores. Me lembro muito bem, aqui o Rui talvez possa falar com mais propriedade, quando a gente pensa a passagem para a modernidade. Né? Quando os modernos, com o lema francês de liberdade, igualdade e fraternidade, com as navegações se deparam com o novo mundo e fazem o contrário numa grande contradição, escravizam. Quer dizer, os precursores e defensores da ampla liberdade escravizando no novo mundo, gerando uma grande contradição. Quer dizer, é um mundo novo que se avizinha, né? Uma nova era que não tem como a gente pensar que seria o contrário do que a gente está vivendo, onde novas instituições começam a emergir, se articular. Isso não significa também que nós iremos viver um mundo totalmente de instituições novas, né? O normal é que algumas passem por reformulações, outras instituições apareçam, mas todos os setores econômicos com certeza estarão aí passando por essa transição, sem dúvida. Professor Rui, a partir das últimas palavras do professor Clésio, eu trago então aqui para a discussão, para introduzir a discussão, o que eu tenho nas universidades, nos fóruns onde tenho participado, tenho colocado como democracia do século XXI. Quando se fala democracia, a gente remete à era clássica da democracia e, efetivamente, até hoje, no século XXI, não se tem ainda uma definição muito clara sobre a democracia, porque isso varia não só no tempo, como varia na cultura de cada povo. Vamos trazer isso para o Brasil. Aqui. Essa tentativa de desqualificação de um regime como esse, que no dizer de Hobbes é o pior de todos os regimes, exceto todos os outros, eu quero colocar, o que está em descompasso? São os governos democráticos que estão em descompasso pelo modelo que insiste ainda de uma política velha, que remonta, no nosso caso, à República Velha, com os conchavos todos,
ou uma sociedade que não foi capaz de, ao mesmo tempo em que avançou, não soube reivindicar para modelar essa democracia, para trazê-la para o século XXI. Eu sei que isso é uma coisa um tanto quanto complicada que eu estou colocando, mas é de propósito mesmo, que é para a gente fazer uma outra interpretação, uma outra percepção disso. Nós estamos aqui fazendo o que Popper dizia que tem de comum entre a ciência e a filosofia. Estamos aqui fazendo conjecturas que, se fizermos também refutações, estaremos fazendo o que seria a essência da filosofia e também da ciência. E estamos conjecturando sobre o futuro. Você indaga sobre a perspectiva futura de democracia. E alguns historiadores costumam dizer que o passado é irrecuperável, o presente é fugidio e o futuro é imprevisível. Então, vamos enfrentar um grande desafio aqui de prever o imprevisível. Tem uma concepção, uma teoria da história de um pensador por quem eu tenho um grande respeito, Arnold Toynbee, que diz que a história tem ciclos, tem um movimento pendular. Né? Inclusive, a unidade de análise dele eram as civilizações. As civilizações nascem, crescem, fenecem e morrem. Ele estudou 116 civilizações. E Aristóteles dizia que os regimes políticos também tinham um ciclo. Pensou 25 séculos antes do Toynbee em ciclos também. E dizia que a monarquia degenerava em tirania, que a aristocracia degenerava em oligarquia, e que o que ele chamava república, e hoje nós chamaríamos de democracia, degenerava em demagogia. Tem gente hoje usando o termo populismo para sinalizar a emergência do que o Aristóteles chamou de demagogia. Mas há quem veja algumas ameaças muito específicas no horizonte, o que não significa que elas não sejam superáveis. Né? É por isso que eu trouxe. Uma ameaça que o justo filósofo, e aí é mais no campo do direito isso do que da filosofia, da filosofia do direito do que da história. O Norberto Bobbio via uma ameaça para a democracia num volume de demandas muito grande. Nós temos hoje como das pilastras de sustentação da concepção hegemônica de democracia o estado do bem-estar. E com o estado do bem-estar surgiram demandas infinitas e crescentes. E a incapacidade de atender essas demandas poderia criar problemas para a democracia. Na medida que os governos não seriam capazes de responder a essas demandas. Iriam se afogar nas demandas. E aí ele estava preocupado com isso, porque ele já estava vendo o endividamento crescente das experiências europeias de welfare state, né? de estado do bem-estar. Social. Que é uma despesa que é um poço sem fundo. E outras pessoas veem outras ameaças, né? Existe uma visão que diz que democracia como governo consentido pelas bases da sociedade enfrenta o problema da complexidade crescente do mundo. Uma coisa era o grego dizer que era a favor ou contra fazer um tipo de sacrifício para aplacar os deuses e conter uma epidemia, ou decidir se ou não sair em campo para enfrentar uma invasão dos persas, como no episódio que o rei Leônidas sai quase que sozinho, porque uma assembleia decidiu que não ia naquele dia, que era um dia sagrado e tal. Eram questões muito mais simples e ao alcance de quem decidia. Né? Eu penso, às vezes, que quem olha por esse lado tem alguma razão, porque se você disser assim, quantos brasileiros são capazes de definir um modelo de reforma tributária ou de entender, ou uma matriz energética, ou mesmo uma coisa que está se falando muito agora, uma política de segurança, com toda a complexidade que envolve uma política de segurança, embora seja uma questão do dia a dia, muito ligada a todo mundo. Né? É uma das ameaças. E tem uma terceira linha de raciocínio entre historiadores que diz, olha, o ciclo ascendente das democracias
se deu no momento em que não havia muita distância entre a capacidade bélica dos exércitos e do povo. Se você olha, por exemplo, para a Revolução Americana, que nós aqui chamamos de Guerra de Independência, as armas dos fazendeiros que seguiam o Washington para enfrentar o exército inglês, que eram espingardas de caça, não eram muito diferentes dos mosquetes do exército inglês que tentavam reprimi-los. E hoje essa distância é astronômica. Que diga o Putin, que na semana que passou ameaçou o mundo, né, com drone que são ao mesmo tempo invisíveis, são subaquáticos, e ainda né, e conduzem ogivas nucleares, até um míssil, diferente do míssil balístico, né, o míssil de longa distância, que também invisíveis aos controles todos. E ainda tem uma outra ameaça, que é a capacidade de controle em face da revolução eletrônica e de informática. Está se dizendo agora que a China está instalando 170 milhões de câmeras com aplicativo de reconhecimento facial. Quando você sair na rua, algum controle, o grande irmão do George Orwell, do 1984, vai saber quem está na rua, vai saber onde você foi, com quem se encontrou, e isso certamente é uma até o que ameaça conversou. concreta, né? E os registros eletrônicos dos bancos, uma possibilidade do fim do dinheiro moeda, e aí toda a transação feita por cartão ou até por um chip implantado na pessoa, isso cria um grau de controle inimaginável até muito recentemente. Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. De propósito, a gente se alongou um pouco nesse primeiro bloco em função da profundidade do tema que eu propus para a discussão, que os três, na verdade, com a inteligência e com a excelência que são, o fizeram muito bem. E a gente volta em um minuto, um instante só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa conta hoje com as participações dos nossos debatedores e colaboradores. Os professores Rui Martinho Rodrigues, Adolfo Marinho, sempre ressalto, Adolfo, ex-deputado federal, ex-secretário de Estado, ex-ministro de Estado, o sociólogo e professor também Clésio Arruda. Nós estamos discutindo a democracia hoje no mundo, a partir da nossa realidade. A discussão que os senhores colocaram, as análises, foram tão pertinentes que eu sou obrigado a sequenciar o tema na perspectiva das próximas eleições, nesse instante, e que a gente precisa aprofundar um pouco mais a partir dessa realidade que nós estamos vivenciando agora. E vou inverter agora, vou começar lá com o professor Clésio. Dado essa complexidade
da sociedade brasileira, dado o aumento de suas demandas, a escassez de recursos existentes, uma certa desorganização ainda do Estado brasileiro, que não resolveu problemas tão simples como uma previdência social e uma legislação trabalhista, e as opções que estão colocadas. O que será da democracia, Clésio? Sairá mais fortalecida, a partir do cenário que está colocado, ou efetivamente vamos fragilizá-la ainda mais em função dessa percepção que estou chamando, em tanto quanto enviesada, ao justificar as mazelas de um governo que se insiste em um modelo antigo e uma democracia que devia estar no século XXI? A saída é pela democracia. Não tem outra alternativa posta que não seja esta. Gostemos ou não? Gostemos ou não. As experiências que a gente tem no mundo é o aproximar-se da democracia, alguns com mais velocidade e outros nem tanto. As questões que foram aqui colocadas anteriormente, como por exemplo os avanços tecnológicos, a possibilidade de controle mais amplo, é fato, é real, mas é também o mesmo instrumento que possibilita hoje a gente já pensar concretamente numa democracia participativa direta, né? A gente já chegamos a um ponto que a gente já pode começar a discutir seriamente o indivíduo se autorrepresentar numa eleição que, caso lhe interesse, é possível trabalhar hoje com os recursos que a gente tem de relativizar a representação, quer dizer, não deixar o representante exclusivo, mas é possível relativizar. Se o eleitor acha que é possível ele participar de uma votação que esteja ocorrendo nesse momento na Casa Legislativa, ele pode, ele mesmo ser o autorrepresentante. A gente tem aí os recursos tecnológicos que já permitem isso, né? A gente deve avançar para isso. A tendência de um avanço democrático. Não vejo pelo seu contrário. A questão brasileira é que, de fato, a gente tem acumulado erros no nosso processo histórico, né? Passou aqui pela mesa o tema social-democracia, e que já chega na sua dificuldade de realização dos serviços e acumulação de demanda de serviço feito pela população. Infelizmente, nós não fizemos a nossa, né? Quer dizer, a gente chega no momento em que essa crise está posta quando a gente não trouxe a um padrão, se não de igualdade, mas pelo menos de aproximação, onde a gente pudesse estar avançando para as questões que estão postas no século XXI. A questão da educação, isso é um absurdo a gente ainda ter essas dificuldades numa coisa básica como a educação. Como é que o indivíduo é livre se o indivíduo não tem educação? Então, como é que a gente pode falar de democracia, liberdade, se não tem educação? Eu tenho dito que se a desigualdade econômica e social do Brasil é tão abissal como é, e a gente sabe que é, a maior desigualdade está no saber. Está no saber. O indivíduo livre é aquele indivíduo livre que pode fazer a sua opção. Eu vou seguir o curso técnico, eu vou seguir o nível superior. Quer dizer, esse é o indivíduo livre, né? E não o indivíduo que não tem essa possibilidade de liberdade, não tem o acesso à informação. Quer dizer, que liberdade é essa que eu não posso me alimentar de conteúdo para poder opinar? Então, essas questões básicas que a gente ainda precisa superar e aceleradamente, né? Então, o que está posto para nós para gerações que ainda estão por vir, é de um esforço rigoroso para a gente superar ainda as dificuldades que estão aí, que ainda vivemos com elas. Professor Adolfo, nessa perspectiva, qual é a sua percepção? O futuro breve que, na sua cabeça, é vislumbrado, ele é positivo, ele é de superação desses problemas ou ele é de agravamento desses problemas? Qual é a sua expectativa como um homem experiente, inclusive político, aqui na mesa, o único com experiência política e administrativa? Olha, progressivamente tudo vai ser melhor. Não esqueça, porém, que em 1900, e aqui eu posso me socorrer ao historiador, o Brasil tinha 20 milhões de habitantes e não era nada. Se nós dissermos que o Brasil, que a gente vê hoje, vem dos anos 60, não estamos muito diferentes, entendeu? Verdade. Apenas algumas coisas fundamentais. O Brasil vai chegar a 230 milhões de habitantes e ponto. Isso é fundamental na medida em que a demanda vai ser mais qualitativa e menos quantitativa.
Então, os recursos serão empregados muito mais para a melhoria do que para a expansão. Como se não atingiu ainda o nível de necessidade básica? Bom, Porque eu parto do princípio de que eu vou ter melhoria, eu vou melhorar a qualidade quando eu tenho atendido às necessidades básicas. desde que Nós você estamos melhore longe ainda também das a básicas. alocação do que você tem. Qualidade do gasto. Da qualidade do gasto. Evidentemente, hoje nós enfrentamos, olha, hoje no Brasil, nós estamos contemporizando a vida democrática através de uma política de combate à pobreza, que nada tem a ver com a desigualdade. Continua desigual para com isso manter poder. Dentro de uma estrutura que remanesce a ideia da estrutura feudal, que aí é o populismo que você está falando. Quando você vai para a democracia, você quer construir uma sociedade desenvolvida, sem querer ser didático, mas sociedade desenvolvida é quando todos se garantem, mantêm as suas necessidades e têm o direito de escolha. Estamos longe. Estamos longe porque quando nós estivemos nas diretas já, o Brasil perdeu no Nordeste. Todos os governos ditos avançados, progressistas, foram garantidos pelos grotões do Nordeste. Que ainda quando algum líder político se acha em dificuldade, não pode deixar que eu vou lá no Nordeste e venho forte. Então, não é essa a saída. A saída é pela educação verdadeira. É preciso dizer o seguinte: como média, o brasileiro tem menos de 8 anos de estudo, significa não tem nenhum fundamental. No nível médio, nós não estamos oferecendo vagas para a metade da população da faixa. Estamos construindo a indústria do crime. Porque quem não tem nível médio não pega os empregos mais básicos e ainda sai com sentimento de culpa. Não pegar um emprego porque eu não tenho nível médio. Ele sai, puxa, não estudei, não tenho nível médio. No ensino superior, nós temos um percentual menor do que Bolívia, menor do que esses países menos expressivos. E isso quantitativamente. Porém, se você for olhar, hoje, a democracia que você tem no Brasil, e eu concordo com você, olha, eu vou te dizer o seguinte: uma das maiores dificuldades que eu tive quando estive no parlamento era na hora de votar. Como vota o PSDB? Mas como o PSDB nunca me disse? Eu vou escolher por mim? Entendeu? Nós não temos partidos orgânicos. Aí nós falamos de lista, nós falamos de distrital. Você não tem partido, amigo. Você já está falando nas prováveis mudanças do nosso sistema político eleitoral. Que eleitoral. Deveria existir, que não tem. Por exemplo, as grandes mudanças seriam mudar a lei dos partidos. O partido teria que ter renovação. O partido, hoje, nada mais é do que um cartório. E, se duvidar, um cartório que aqui e acolá tem atitude de quadrilha. Vende tempo de televisão, vende apoio partidário, faz de tudo mais um pouco. Precisa mudar, a meu ver. Caça fundo partidário, né? Tem a caça ao fundo partidário. Também. Poderíamos ter, por exemplo, eleições descasadas. É importantíssimo os países mais desenvolvidos, alguns nem são tão desenvolvidos assim, tem eleições legislativas. Tá? Pois é. Que dá um distanciamento do... Aí eu digo, olha, eu tenho que me livrar do governo de coalizão, faz eleição legislativa, entendeu? Aí você vai ter a oportunidade de escolher seu deputado. O pior que tem quando você se candidata a deputado é que é uma guerra campal no escuro. Porque naquele momento, quem está preocupado com o deputado quer saber quem é o presidente e o governador. Entendendo? Então você é perdido. Então, na hora que você tiver uma eleição legislativa, você vai ter alguém preocupado em que deputado eu vou votar e vai passar limpo todos. Enfim, eu acredito o seguinte: nós vamos ter no Brasil muitos entrechoques, porque a questão é de interesses, que são os mais variados. E mais variados, até porque o Brasil é um país de 6 mil municípios, onde você tem 4 mil com menos de 20 mil habitantes. O que significa? Vive de esmola institucional. Vive de fundo partidário. FPM. Fundo Partidário Municipal. Professor Rui, eu quero colocá-lo nessa discussão, nessa perspectiva agora que o Adolfo colocou,
que são das distorções pelo modelo em que nós estamos, que a nossa democracia está organizada sob o ponto de vista dos partidos, das eleições, enfim, das formas. Mas para muita gente o modelo é ótimo e eles não querem mudar. Não querem mudar, sem dúvida. Bom, ainda tomando o tamanho dos desafios que a democracia enfrenta no momento, eu ressaltaria 2 perigos. Um, mais presente na Europa, o terrorismo, que tem levado a determinados grupos fazerem pressão por uma legislação mais dura e restritiva de garantias e direitos. A França mesmo passou, acho que ainda está, desde o atentado do jornal escandaloso lá até hoje, sob estado de emergência. Saiu, agora em janeiro, fevereiro, saiu do estado de emergência, né? A Bélgica também. E, no nosso caso, o crime. Um crime a violência muito sofisticado, que realmente está a exigir medidas que eu penso que deveriam ser adotadas transitoriamente, mas que mais cedo ou mais tarde eu acho que vão ser adotadas, né? Parte dos desafios. Você se refere a um provável, com a intervenção no Rio, um provável estado de sítio, de emergência? Eu penso que intervenção pode ter algum efeito na gestão da administração. E um efeito muito limitado, porque a escassez de recursos não se resolve com isso e uma série de outros problemas. Mas há uma legislação que eu aprovo, que eu acho que deve ser realmente garantista. No campo do direito penal eu sou garantista, mas que em situações de emergência faz parte do ordenamento jurídico e não quebra nenhuma institucionalidade, que se adotem medidas emergenciais, como seria o estado de emergência, que não resolveria no prazo de um mês, e aí poderíamos passar para o estado de sítio. Mas o estado de sítio é controlado, é vigiado pela magistratura e tem que ser reconsiderado periodicamente pelo Congresso. Agora, tem um problema, eu insisto no problema da complexidade, digamos, quando se pensa, como o Clésio colocou aqui, numa possibilidade de maior participação popular nas decisões através das redes de comunicação, eu penso que isso esbarra na complexidade dos problemas. Vamos ouvir o povo sobre reforma tributária. Vamos ouvir o povo sobre uma matriz energética. Isso pode levar a uma situação muito perigosa, que é a manipulação das massas por indivíduos demagogos, que está levando ao ressurgimento do populismo no mundo todo, como acontece na discussão sobre Previdência. E não tem quem diga assim, olha, no governo, todos os líderes que passaram pelo governo foram a favor da reforma da Previdência. Na oposição, todos são contra. O nome disso é demagogia. E entender a complexidade das contas da Previdência não é para qualquer um. Então, isso é uma barreira aos sonhos de democracia direta que tem sido alimentado por causa da nova realidade dos meios de comunicação. Agora, é preciso considerar, numa perspectiva mais geral, que a gente pode ter 2 percepções, a grosso modo, 2 vertentes, não são 2 percepções, 2 vertentes, cada uma com muitas teorias. Você pode ver a história como uma marcha triunfal e evolutiva, e é muito fácil caminhar nesse sentido, e isso predomina, porque você pode dizer, olha, em 1800 o Brasil tinha 1% de pessoas alfabetizadas, em 1900 elas já eram 20%, em 2000 elas já eram 83%, então isso é uma marcha triunfal e irreversível, né? Havia uma época que as pessoas gostavam de dizer, a roda da história não roda para trás, até que certas experiências históricas caíram. Quem dizia isso é quem apoiava certas experiências históricas que caíram e foram substituídas pelo que lhes parecia recuo. Aí a roda da história rodou para trás, né? Então, é preciso compreender que essa marcha triunfal cria soluções para os problemas e cada solução cria novos problemas. E aí tem a outra vertente que o físico inglês, o Stephen Hawking, apoiou recentemente, dizendo que a complexidade crescente do mundo engendra maiores possibilidades de um tilt no sistema da pau, como os jovens dizem hoje. Né? Bug. E isso, de fato, é uma ameaça, né? Agora, não quer dizer que seja já. Pode ser daqui a 10 mil anos. Pode ser que nós ainda tenhamos muitas gerações dessa marcha triunfal.
né? E pode ser que haja um tilt. Pode. Agora, é preciso considerar que, em face dessa complexidade, é bom a gente definir o que o uso que faz das palavras. O que nós chamamos de democracia pode se deslocar muito menos na direção da participação direta e nem tanto da representação, embora ela deva ser mantida, mas deve se deslocar muito mais na direção das garantias individuais. É como se o cidadão dissesse assim, olha, eu não entendo da reforma tributária, eu não entendo da matriz energética, eu não entendo as contas da Previdência, mas eu quero que o meu domicílio seja inviolável, eu quero que eu não seja condenado sem o devido processo legal, eu quero que as minhas garantias permaneçam intactas. E a ameaça contra isso é o crime, o empoderamento do crime, que está levando certas correntes a quererem flexibilizar essas garantias, e o terrorismo. Você está levantando então uma hipótese de que se o Estado brasileiro não for capaz de conter essa onda crescente dessa violência que estamos vendo aí, essa violência vai provocar atitudes que vão comprometer essas garantias individuais. E você colocou uma coisa que me chamou a atenção. Na semana que passou, nós assistimos pela chamada mídia grande uma discussão bem interessante nessa sua direção, com relação aos mandados coletivos. Você tem juristas, você tem o ministro da Justiça, por exemplo, sendo contra, e você tem próceres do governo, com a mesma autoridade e conhecimento jurídico, sendo a favor. Que eu acho que seria preferível o estado de sítio, mas sem entrar nesses detalhes, olha, quando você vê, como há 2 semanas, 7 famílias sendo despejadas de suas casas no Conjunto Palmeiras pelo crime. Você está em casa, o sujeito chega, olha, você vai sair da sua casa. Espera aí que eu vou pegar minhas coisas. Não, você sai agora com a roupa do corpo, não leva nenhum documentos. Quando você vê uma situação dessa, o sujeito sai de casa e não tem para quem apelar. E quem pode requisitar a sua casa, pode requisitar a sua filha para prestar serviços sexuais. Isso acontece. Isso eu tenho ouvido há muito tempo que acontece nos morros do Rio de Janeiro. Despejo de casa eu só conheço no Ceará. Agora, é claro que a sociedade vai tender a cair na tentação de flexibilizar garantias. E isso é muito ruim. Muito ruim. Adolfo, você está sinalizando? Eu gostaria de adicionar o seguinte, eu acho que essa questão está sendo tratada num espaço de poucas possibilidades de solução. Tudo que eu acho, inclusive, temerário pegar um general para tomar conta do morro. Na verdade, o que existe lá tem que ser controlado pela Receita Federal e pelo Banco Central. São bens que foram produzidos fora, todos dolarizados. E, na verdade, não é matar e morrer que vai resolver. Lá em cima é o chão de fábrica. Entendeu? Precisa ser resolvido. E a intervenção corre muito mais por conta na gerência, né? de fazer uma gestão confiável, mas isso é uma medida pouco eficaz. Ela tem um tempo de duração. Eu vou fazer mais um intervalo, e quando voltarmos para o terceiro bloco, que agora foi traduzido pela língua dos sinais, Libras, línguas brasileiras dos sinais, pela Gilmária, nós vamos voltar e eu quero colocar um outro assunto não menos importante que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui, que é a quarta revolução, a chamada indústria 4.0, que passa pelas mídias, que nós conversávamos ainda há pouco. Qual é a influência que essas novas mídias, que esse mundo conectado, sociedade em rede, pode ter para o bem e para o mal? Disso que nós estamos falando aqui, porque é bom alertar. Influência tem, para o bem e para o mal. Um instante só, e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura.
Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varella para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Se você é assinante, ligou agora. Nós estamos discutindo, nos 2 primeiros blocos, a democracia e as suas, ações subjacentes à democracia, sobretudo as suas ameaças, com essa realidade que estamos vivendo. Estamos agora no terceiro bloco, as participações dos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Adolfo Marinho e Clésio Arruda, e eu quero colocar agora nesse bloco que é mais curto, a chamada quarta revolução, que é a indústria 4.0. Tem vários, pequenas siglas para definir a New Age, também vamos chamar assim, que na verdade eu estou referindo à chamada, indústria da comunicação, a partir do surgimento desses novos fenômenos, que são as novas mídias, a comunicação online, a virtualização, vamos chamar assim, do que nós somos, do que fazemos, do que pensamos. Formação das sociedades em redes pela conectividade. Para o bem e para o mal, nenhuma democracia passará impune ou imune a essa influência, para o bem e para o mal. Nesse instante, os senhores são todos professores, homens bem informados e certamente usuários dessas novas mídias. E se não são usuários com a mesma frequência, mas são observadores, eu não tenho dúvida. Pelo uso que se está fazendo hoje dessas novas mídias, eu vou começar com Adolfo Marinho, que foi quem trouxe o assunto no bastidor. Que resultados podemos esperar, Adolfo, do ponto de vista positivo, para a correção dessas ameaças que nós acabamos de mencionar aqui? Ou a forma como estão sendo usadas nesse instante está potencializando ainda mais essa ameaça da democracia? Pelos fakes, porque hoje você tem uma indústria 90% fake. Bom, o avanço tecnológico é irreversível, é inevitável, é universal e é desejável. Então, temos que começar a partir daí. Essa é uma premissa. Depois, ele é abrangente. Ele entra na economia, ele entra nas relações pessoais, ele entra na política também, que talvez... Bom, e aí a comunicação está em tudo isso. Grande mudança. O direito de falar para muitos, até bem pouco, era restrito. Algumas famílias eram donas dos jornais. Continuam. Porém com poder mais reduzido. Mais reduzido. Você acha mais reduzido? Mais, porque hoje o jornal não é a fonte da notícia. Quando o jornal nem se preocupa muito com isso, ele é opinativo. Entendeu? Aí você tem rádio e televisão, que era dominado pelo mundo político. E hoje, com o celular, a pessoa barbariza. Desde que ele tenha uma foto do Janot lá no fundo de um bar, de óculos escuros, acompanhado de um advogado, ele fez notícia no país, pautou todo mundo. É para o bem e para o mal? Eu acho que é sempre para o bem, na medida em que há transparência. A sociedade é que tem que se capacitar para coibir os desvios. Mas hoje fazer uma campanha é infinitamente melhor, porque você vai gastar muito mais, você vai
Bom, mas existem os fake news. Tudo bem, tem fake news, mas sempre houve. Não tinha essa potência dos meios digitais, mas as notícias sempre existiam. O que tinha de panfletagem... Nós chamávamos de indústria da maledicência. Certo. Ela só circulava mais lentamente. E claro, com poder, com alcance menor, entendeu? Mas isso é próprio da natureza humana num momento crucial de conflitos de interesse de poder. Acho que, na medida em que a mídia mudou para dar poder a mais. E quanto mais gente, mais gera um equilíbrio. Então, eu acho tudo bom. Professor Rui, eu quero colocar, insistindo nessa perspectiva do modelo, como se está usando essa ferramenta, que eu concordo em número, gênero e grau, que é bem-vinda sobre quaisquer aspectos que se possa analisar, que é essa modernidade. Mas o modelo, o uso que se está fazendo no atual, com base na realidade atual. Até que ponto este modelo poderá ter uma influenciação positiva na consertação, digamos, desses desvios sobre os quais falamos aqui, em se tratando de democracia, política, enfim. Ora, se nós pensarmos que uma tosca máquina a vapor virou o mundo de cabeça para baixo, com a primeira revolução industrial, imagina a quarta revolução. Agora nós temos uma revolução no campo da telemática, no campo da engenharia genética, de um modo mais amplo, né, no campo da biologia, da tecnologia aplicada à biologia, e no campo das comunicações, que nós estamos ressaltando aqui, e em todos os campos. Então, é impossível a gente prever o alcance dessas mudanças, a não ser dizer que devem ser muito profundas e devem mexer com tudo. Inclusive, já estão mexendo. As transformações tecnológicas, elas geram riqueza, e gerando riqueza geravam, e espera-se que ainda gerem, emprego ou renda. Mas, mesmo quando elas não eram tão rápidas, nem tão profundas, como foi na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, aqueles que eram desempregados por essa revolução tecnológica, eles tinham dificuldade de aproveitar os novos empregos que eram criados por essa revolução tecnológica. Ao tempo da mecanização da lavoura, por exemplo, se dizia, o trabalhador de enxada que perde emprego para o trator, ele vai ter dificuldade de se realocar nas novas atividades que a riqueza vai trazer. E aí, na cidade, surgiam as academias, das madames que iam fazer ginástica e dança e não sei o quê, e aquele trabalhador de enxada não vai trabalhar nessa academia. E surgiram, na época que você alugava filme nas locadoras. As locadoras, que também já passaram, também não iam empregar ex-trabalhador de enxada. E hoje essa mudança é muito mais profunda, muito mais radical, com um desafio enorme de realocação de mão de obra, e poderemos ter um problema muito sério. A robotização, a automação... nesse caso... Não está claro ainda se a automação vai continuar esse processo de destruir alguns empregos e criar outros na mesma proporção ou até maior, porque a primeira revolução destruiu alguns empregos e criou outros numa proporção maior. Tanto que foi buscar a criança e a mulher, tirou a mulher do pé do fogão, foi tirar o menino dos folguedos para trabalhar na fábrica. Não estamos percebendo ainda se vai continuar sendo assim. Mas já tem uma preocupação com isso, de que não será assim. Tanto é que já se discute no mundo inteiro hoje a taxação sobre a robótica, em razão exatamente desse problema, para suprir essa, digamos, eliminação desses empregos e a não criação de outros. Mas aqui, o que você trouxe é um outro programa, que você está trazendo aqui para a discussão, é a qualidade dos empregos e não a quantidade dos empregos. E o problema de realocar a mão de obra, que é dispensada com a destruição de algumas atividades. Ô Clésio, nessa discussão sobre a influenciação, pois não? Mas eu gostaria ainda de ressaltar um aspecto, voltando ao impacto disso, inclusive na orientação das pessoas. Esse impacto, essa difusão de ideias, porque uma coisa era na academia grega, o sujeito conversar o dia todo com Sócrates ou com Aristóteles. Aquilo era uma meia dúzia que se reunia ali, né? E hoje as ideias estão chegando a todas as pessoas. Começou com o rádio de pilha e chegou hoje com
com o celular e tudo, todo mundo está ouvindo todos os discursos, né? E isso está criando uma Isso orienta ou desorienta? Desorienta. Né? Porque as pessoas não estão podendo assimilar a velocidade com que a informação chega. Né? E as palavras, inclusive, já não traduzem significados claros. E aí nós temos um grande problema. Que não tem um nome ainda para esse novo mundo, e estão chamando apenas com uma expressão que diz o que veio depois da modernidade. Porque a modernidade tinha apreço pela verdade objetiva. Moderno era Newton, moderno era Galileu. Eles procuravam verdades objetivas. A pós-modernidade é relativista, inclusive, às vezes, disfarçando o relativismo como perspectivismo, perspectividade. E isso está criando caos. Não em tom de discordância, adição só. Porém, a grande mudança é na diretriz da economia. Hoje, uma startup, para servir de exemplo, ela só é interessante se o produto dela for replicável e escalável. Acaba aquele conceito de privativo, de classe A. Hoje, interessa para a economia é ampliar o número de consumidores. A tecnologia mais moderna é cara hoje, amanhã é bem mais barata e o consumo é geral. A escalabilidade vem na perspectiva exatamente de baixar o custo para atingir o maior número essa possível é a de perspectiva, pessoas. Essa é a perspectiva de que a economia é infraestrutura e tudo segue a economia, né? E, no entanto, isso não fica muito claro se a gente olha para a história. E já não é de hoje. Quando o Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele estava refutando essa ideia, dizendo que, olha, ali na América, o que ditou os rumos da economia foram as crenças. Então, a infraestrutura lá eram as crenças naquele momento. Então, a gente considerar essa história que a economia é infraestrutura é uma coisa muito problemática, né? Clésio, eu quero colocá-lo ainda nessa discussão sobre o poder de influenciação negativo ou positivo das novas mídias, dos novos meios que estão aí ao alcance da mão, na seguinte perspectiva. O sexo está virtualizado. E, nesse sentido, a indústria do sexo é talvez a de maior sucesso hoje no que nós estamos falando aqui, na utilização dessas novas mídias, né? Se produz aí numa escalabilidade fenomenal. Mas eu não vejo, aí eu quero entrar, de que o uso não está sendo ainda na perspectiva positiva de construção. Eu não vi nenhum deputado federal, nenhum senador, desistir de uma ideia, de um voto, porque a pressão das ruas veio pelas mídias. E olha que se tentou muitas vezes, né? Basta ver, por exemplo, as votações dos processos para defender o Temer. A pressão foi estupenda. Ninguém deixou de absorver o Temer por isso. Quando foi para flexibilizar as leis trabalhistas, a mesma coisa. Com um agravante a mais, que os sindicatos tinham um poder muito grande, que não só fizeram pelas mídias, como fizeram pelas ruas. Eu não vi ninguém deixar de aprovar a lei, é isso que eu estou dizendo. A mobilização das massas nas ruas declinou. Não, declinou muito, claro. Não se repetiram as jornadas de junho de 2013. Por isso que eu estou dizendo, a substituição dessa mobilização pelas mídias, eu não vi produzir os efeitos, né, que se esperava. É dessa perspectiva que eu quero colocar. Tem limite, mas... Eu sou bem positivo. A gente está vivendo um momento, e aí eu vou voltar a uma questão que o Adolfo já tinha trabalhado, há uma tensão nesse momento. Como momento de transição, o que é tradicional, ele tende a segurar e impor sua forma de ser, mesmo no cenário completamente novo, que é o que a gente está vivendo agora com os novos meios de comunicação, colocando de uma maneira geral. Agora, você pega as disponibilidades. O que a gente tem hoje é que o acesso é muito amplo em todos os sentidos, né? Desde os negócios ao conhecimento de uma maneira geral. Isso aí está dado. Agora, se a gente particulariza, você pensa em sociedade brasileira, há uma questão. A gente precisa desenvolver a pessoa, o indivíduo. Não adianta a gente ter as oportunidades que a gente tem, inclusive de empoderamento político, econômico. Você vê, por exemplo, indivíduos com a capacidade de elaborar um determinado sistema e ele consegue alavancar um grande capital e se associar com um grande capital a partir de uma ideia. Está posto para quem está na África, está posto para quem está na América do Sul ou na Europa. Agora, se esse indivíduo está em continente diferente e ele tem a capacidade de fazer essa leitura, interpretar e participar do jogo,
A oportunidade aí ela está abrindo, nesse sentido, é um sistema que contribui para a democracia e não o seu contrário. Agora, até o seu aprendizado, quer dizer, todas as irracionalidades aí presentes, inclusive a questão que você levantou rapidamente, de exploração sexual, de manobra de opinião, quer dizer, até que a gente tenha, ultrapasse isso, passa por um aprendizado com essa grande novidade que a gente ainda vai ter que amadurecer. De novo, o problema está nas mãos do cidadão, assim como sempre esteve nas mãos do eleitor, não é assim que se diz, né? Não, mas o eleitor tem a possibilidade de, na próxima eleição, consertar tudo isso aí. Que discurso esse aí? Como se o eleitor tivesse a capacidade não esqueça de fazer esse filtro do cidadão e do eleitor. Quem forma o cidadão? Os partidos? A educação? A mídia? Quem forma? Normalmente o que a gente ouve é só a deformação. Você fala do padrão de manipulação que tem aí, e é notório. E essa manipulação ela é tanto maior hoje no uso dessas novas mídias do que da imprensa tradicional. Completa da formação. Isso. Eu vou por esse mesmo caminho, porque, Arnaldo, se você tem a capacidade, porque a gente está aqui, o que é necessário é a gente transformar, por exemplo, essa mesa do lado de lá. Quer dizer, é esse nível que a gente tem que almejar. Quer dizer, se eu tenho isso, eu tenho capacidade de escolha, eu sei discernir o que é um blogueiro que traz informação procedente ou não. O problema é esse discernimento, né? Porque o volume de informação confunde. E confunde não é o homem simples, confunde até ou talvez principalmente os intelectuais, porque eles absorvem mais informação. Né? Mas até para se posicionar diante do conflito de interesse é preciso discernir. Sem dúvida. Né? E esse discernimento tem um lado da compreensão dos aspectos técnicos, que já exclui muito. E tem um outro lado do aspecto valorativo, porque há sempre uma questão valorativa quando se fazem escolhas. Né? E parece-me que estamos procurando um mundo inodoro, onde ninguém sinta a menor dor. Não sei se isso é possível. Né? Eu temo porque eu gosto muito da visão kantiana de liberdade, que diz que liberdade é a prerrogativa de escolha, arcando com as consequências. Nós estamos querendo que as pessoas façam escolhas sem consequência nenhuma. É a cidadania dos direitos, sem nenhum dever. É a cidadania do intocável, todo mundo ser intocável, todo mundo... Quer dizer, você não tem mais direito de crítica, porque se você fizer crítica, fere a tripa, como se diz popularmente, de pessoas susceptíveis. Né? Então, eu vejo uma ameaça também aí, ao direito de crítica. Se você faz a menor crítica, dependendo da direção da crítica, vamos dizer que é ódio. Se a direção da crítica for novidadeira, então vamos dizer que é indignação cívica. Tem essa seletividade nas apreciações. Agora, o que está havendo, que me parece que é muito perigoso no campo dos valores, é uma anomia. Eu, enquanto ministrei uma disciplina de teoria dos valores, filosofia moral, eu indagava em sala de aula o que é o bem e o mal, e as pessoas diziam o que cada um acha. Esse relativismo é que está criando abrindo a porta da anomia. E se esse relativismo vem junto com o relativismo cognitivo, com as teorias dos pós-estruturalistas de que não existe verdade e tal, então você não tem uma mediação dos conflitos, porque a razão é que é a mediadora dos conflitos. O direito veio para mediar os conflitos com base na razão. Aí o que vai sobrar? Vai sobrar o uso da força. Bom, o assinante que acompanhou, que teve o privilégio de acompanhar o programa desde o primeiro bloco, deve, obviamente, que estar aí extremamente feliz com o que ouviu aqui, porque nós fizemos uma abordagem que não está na chamada mídia nossa do dia a dia, não está nessas novas mídias sobre as quais falamos aqui. Buscou-se aqui exatamente novos ângulos, novas perspectivas de compreensão dessa realidade que se vivencia nesse instante. Eu quero agradecer imensamente, Adolfo Maria, você já está convocado para em outras oportunidades vir aqui para contribuir conosco nessa discussão, nessa análise. Agradecer ao professor Clésio Arruda, que já está aqui há mais tempo conosco nesse debate, a exemplo do professor Rui Martinho Rodrigues. Agradecer especialmente a você, assinante, que esteve conosco, convidá-lo para um próximo observatório e agradecer ao Ícaro e à Gilmária, que fez toda essa tradução para a língua dos sinais, para que a nossa mensagem possa chegar ao maior público. E o convite para um próximo observatório. Muito obrigado e até lá.